Fala galera, belezeira? Sejam bem-vindos ao canal. E o que vocês preferem, Kubuntu ou KDE puro? Simbora? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala galera, beleza? Esse vídeo na verdade ia fazer parte de um próximo Q&A, só que eu acho que a discussão em cima desse tema ia acabar ficando muito extensa, então eu preferi transformá-lo em um vídeo singular, tá ok? Ao invés de levar essa questão para o Q&A, até porque eu achei ela interessante. Ela foi publicada no primeiro Q&A pelo usuário José Klinger, não sei exatamente como pronuncia, e ele diz o seguinte: bom dia, sou o José Klinger, tenho uma dúvida, Kubuntu e KDE puro, qual a diferença significativa em relação ao próprio Kubuntu? Aí ele diz que agradece, né, desde já agradeço, e também deu um feedback aí sobre o formato. Valeu, José, estou utilizando a sua questão aqui porque eu achei ela bem interessante, até porque a gente tem muito essa discussão no ecossistema do Android e a gente vê bate-bolas intermináveis para falar sobre isso e ninguém consegue chegar assim num consenso. Mas aqui no caso do Kubuntu, do KDE, esse assunto é mais simples, não dá para a gente fazer um paralelo equivalente aí ao Android porque as coisas não funcionam dessa forma aqui, tá ok? Quando a gente fala de Kubuntu, o time que está mantendo o Kubuntu, né, que está mantendo a distro, que faz todo o empacotamento e distribui e tal, eles não fazem alteração no Plasma, eles não fazem alteração no KDE. Tudo que o time do desenvolvimento do Plasma está fazendo poderia ser atualizado no Kubuntu tranquilamente. O time do Kubuntu ele não está fazendo modificações por baixo do pano ali no Plasma Desktop, no KDE. Eles simplesmente estão utilizando as ferramentas que o próprio time de desenvolvimento do Plasma oferece para fazer as customizações necessárias ali para entregar para os seus usuários. E a gente não está falando de codificação do sistema nesse aspecto. A gente está falando do cara entrar lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico, tá ok? O Plasma, entre aspas, tá? Puro. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso e até o porquê que eu coloquei entre aspas. Se eu vier aqui na central de aplicativos, tá? E vier aqui no tema, por padrão, eu tenho o tema claro. Eu tenho o Breeze Light, aliás, o Breeze setado por padrão. E no tema padrão, essa barrinha aqui ela não é escura. E aqui a barra de aplicativos, né, o Task Manager, também não é escuro, assim como o lançador de aplicativos. E veja que eu estou utilizando um lançador de aplicativos diferente, mesmo estando em cima do Neon, que teoricamente entregaria, entre aspas novamente, o Plasma puro. E por que as coisas estão diferentes? Porque pelo próprio System Settings eu vim aqui e falei assim, não, eu não quero esse cara, eu quero esse. Eu só cliquei nele e apliquei, nada mais. Assim como, para alterar esse carinha aqui, o lançador de aplicativos, eu cliquei com o botão direito, deixa eu dar um Unlock Widgets aqui, eu cliquei com o botão direito, vim aqui e falei assim, eu quero o alternativo, ele já está presente, eu não tive que instalar e fazer modificação no código, entendeu? Eu só vim aqui, cliquei com o direito e mandei setar isso daqui, e boa, foi só isso, e vim aqui e travei os meus widgets. Então assim, o que o time do Kubuntu faz? Eles dão essas pequenas customizadas no Plasma, tá ok? E também selecionam inúmeros aplicativos que eles consideram ideais para fazerem parte da distro. Por exemplo, no KDE Neon, como a proposta dos caras não é entregar uma distro para o usuário final, e sim utilizar a base sólida do Ubuntu para entregar todas as atualizações do Plasma, é meio que um showroom, tá? Imagina o KDE Neon como uma forma de demonstração de tudo aquilo que está sendo desenvolvido e está sendo disponibilizado pelo time de desenvolvimento do Plasma. Então essa foi uma forma que os caras encontraram de fazer isso de forma bem tranquila, porque eles têm uma base sólida que é a do Ubuntu LTS, que vai pelo menos segurar aquilo ali por 5 anos para eles, e aí eles podem se preocupar só com o desenvolvimento e a entrega.
E aí, se você é um developer e quiser acompanhar isso, se você é um entusiasta, por exemplo, como eu quero ter todas as atualizações do Plasma, então você pode utilizar o Keri-Neon como uma distro, mas o objetivo deles não é entregar isso como uma distro para o usuário final. E aí você teria, teoricamente, algo mais próximo de um Plasma puro, de um KDE puro, mas não que isso seja puro, a ideia não é essa. A ideia é que você tenha as atualizações, as versões mais atuais do software, tá? E é algo que o Kubuntu não vai fazer para você, ele não vai te entregar todas as versões mais atuais. A ideia do Kubuntu é diferente, é entregar a distro mais estável possível em cima do KDE para os seus usuários finais, que teoricamente não querem ter problemas com aquilo, não querem ter problema com a interface gráfica, não querem ter problema com o sistema operacional, eles querem simplesmente utilizá-lo para um fim, seja lá qual for, se for para trabalho, para navegar, para fazer o que seja, entendeu? E aí a ideia dos caras é ter a versão LTS do Plasma. Você pode ver que se utilizar o Kubuntu 18.04, o Plasma está travado na versão 5.12 alguma coisa. Todas as atualizações da LTS estão sendo entregues, mas essas atualizações são as mesmas atualizações que o próprio time de desenvolvimento do Plasma está entregando. Ou seja, não é o Kubuntu que está redesenvolvendo aquilo ali. Não é que nem no ecossistema do Android, que o Google solta a versão do Android, aí cada carinha ali intermediário no meio de campo que fez as modificações no sistema operacional, na interface, vai ter que pegar, mexer naquele código e remodelar para fazer a entrega, tá? Não é assim que funciona aqui no Kubuntu. Então sempre que você tiver os pacotes, os patches de correções, as atualizações referentes àquela versão, aquilo vai ser entregue para você, tá ok? E no máximo o que acontecerá serão as preservações dessas customizações. Mas, por exemplo, eu acabei de instalar o Neon aqui, tá ok? Eu fiz as customizações no meu sistema. Daqui para frente, todas as atualizações obedecerão essa customização. Mesmo eu subindo, no caso do Neon, para versões mais atuais do sistema. Por exemplo, aqui eu já estou rodando. Vamos lá. A versão 5.13, eu não atualizei essa máquina aqui para 5.14.2, mas se eu tivesse atualizado para 5.14.1 e para 5.14.2, esse formato aqui do meu sistema ia ser o mesmo, a não ser que o próprio time de desenvolvimento do Plasma modificasse algo, que é o caso aqui do System Settings. Antigamente as configurações de clique de mouse estavam presentes aqui no Input Settings. Eu vim aqui em mouse, eu poderia escolher duplo clique ou não aqui para abrir os aplicativos por aqui. Isso não está mais presente aqui, mas isso daqui é uma modificação do Plasma. Então eu teria que vir aqui em Workspace and Theme. Desktop Behavior. Aqui agora eu tenho a seleção do clique de aplicativos. O pessoal do Kubuntu não faz modificações nesse nível no Plasma. Ou seja, se isso daqui fosse algo entregue pelo time de desenvolvimento do Plasma Desktop, automaticamente estaria presente no Kubuntu. O que você vai encontrar no Kubuntu são cosméticas na parte visual. Eles poderiam até estar aplicando um tema diferente para o sistema, tá ok? E não esse tema padrão do Plasma, mas nem isso eles fazem. As únicas coisas que eles fazem mesmo são modificações que já são oferecidas para o próprio usuário. Por exemplo, aqui em Workspace and Theme, os caras não criaram um tema diferente do que existe aqui para te entregar. Eles simplesmente vieram aqui, ao invés de utilizar essa versão entregue já pelo time do Plasma, eles optaram por utilizar isso. Ao invés de utilizar o sistema com um clique simples para abrir pastas e aplicativos, eles utilizaram um duplo clique. O que mais? São pouquíssimas coisas dessa parte do sistema. E também eles optam por entregar uma série de aplicativos que não são necessariamente relacionadas ao Plasma. Eu não tenho o Kubuntu aqui instalado, mas, por exemplo, até o próprio Neon entrega para você o VLC. O VLC não tem absolutamente nenhuma relação com o Plasma Desktop.
esse player de áudio e vídeo não faz parte do projeto do KDE. Tá ok? Assim mesmo, o pessoal do Neon, que teoricamente te entregaria o Plasma na versão mais pura, tá entregando um software que não tem absolutamente nada a ver. O correto nesse sentido, né, pensando nessa pureza, seria eles entregarem algo que estivesse ligado com o projeto do KDE. Assim mesmo, eu não estou dizendo com aplicativos que são desenvolvidos para o KDE, e sim aplicativos que estão no guarda-chuva de soluções que o KDE te entrega. Tá, que o time do KDE está te entregando, não aplicativos que estão fora daquilo, mas que são desenvolvidos para o KDE com a tecnologia do KDE, que seria o Qt, tá ok? Porque a gente tem essa situação, e a gente também tem distros que são puristas dos dois lados, que querem só utilizar aplicativos GTK ou então querem utilizar aplicativos só Qt. Assim mesmo, não é isso que vai definir se o Plasma é puro ou não, porque não tem absolutamente nada a ver, tá ok? São aplicativos que às vezes não tem nem relação com o projeto, mas eles são desenvolvidos utilizando aquela tecnologia. Então aqui, se você pegar no Kubuntu, por exemplo, o pessoal do Neon prefere entregar o CarWrite como editor de texto, simples. O pessoal do Kubuntu te entrega o Kate. A grande maioria das pessoas que utilizam o KDE preferem o Kate. Só que o próprio pessoal do Neon não te entrega ele, porque não faz sua mínima ideia. Eles acharam que isso daqui era o aplicativo que eles deveriam te entregar por padrão, e pronto, tá aqui. O pessoal do Kubuntu acha que o Kate é o aplicativo preferido das pessoas, ele se comporta melhor com o público que eles atingem, então eles entregam o Kate como o aplicativo principal. O pessoal do Neon, por exemplo, não te entrega absolutamente nada. Você não tem aqui uma calculadora, você não tem um gestor de disco, você não tem nada. Não tem pacote Office, você não tem nada. O sistema vem lisinho. Eles te entregam o mínimo necessário possível para você carregar. Ou seja, na verdade, não é uma experiência entregue ao usuário para que ele utilize o sistema operacional da forma mais pura possível. Na verdade, ele está te entregando só um sistema para você fazer o que você precisa fazer com ele e utilizá-lo da melhor forma possível. E o que o pessoal do Kubuntu faz é tentar facilitar esse processo. Eles só vão lá e aprimoram aquilo, entregando um leque de aplicativos que, com o passar de todos esses anos, eles consideram que é algo que faz sentido para aquele público, mas esses aplicativos não têm interferência no Plasma Desktop, no KDE. Eles podem ser do leque, né, de aplicativos, de soluções que o time do KDE desenvolve nativamente, ou eles podem ser aplicativos alternativos que são instalados no sistema ao invés daqueles oferecidos pelo KDE. A gente vê isso, por exemplo, como a Suite Office. A grande maioria de todas as distribuições hoje te entregam o LibreOffice por padrão e não a solução que faz parte ali do guarda-chuva de soluções do KDE. Assim como você poderia estar utilizando o Thunderbird como o seu cliente de e-mail padrão para sua distro, ao invés da suíte que o próprio time do KDE desenvolve. É uma questão de gosto, mas isso não modifica o KDE, e a forma como você manipula esses softwares não vai ter uma interferência tão direta assim, porque você pode instalar e desinstalar qualquer um deles. Eles vão estar ali na mesma base de aplicativos, tá ok? Então assim, esse lance de KDE puro meio que não tem tanto sentido como a gente vê no ecossistema do Android. Tá ok? Dificilmente uma distro vai fazer modificações significativas assim no KDE. Até hoje eu conheço uma que me fugiu o nome, eu já fiz um review dela no canal, realmente me esqueci do nome, mas eles têm uma proposta completamente diferente de entrega de software, de entrega de sistema operacional. Eles customizaram o Plasma de uma forma bem fechada mesmo, ao ponto deles não deixarem você nem redimensionar janela. E aí sim, nesse caso,
a gente eles teriam que fazer várias modificações para entregar isso para você, porque o sistema está customizado num nível muito mais profundo. Eles não estão utilizando as customizações que o time de desenvolvimento do KDE te entregam ali na cara para você fazer. Esses caras, sim, eles têm um tema completamente diferente, eles têm vários bloqueios, eles utilizam vários widgets, que são esses carinhas aqui embaixo, desenvolvido por eles, e aí esses widgets, eles têm uma conversa com a versão daquele desktop. Você não pode correr o risco de atualizar os componentes para uma nova versão e aqueles widgets pararem de funcionar por conta de alguma incompatibilidade. Aí sim você tem uma série de questões, inclusive a forma como eles entregam os aplicativos. A ideia deles é que você não instale qualquer coisa no seu sistema, e sim app images, se eu não me engano. Essa é a ideia que eles têm de sistema, né? Que você faça o download, coloque aquele aplicativo numa pasta e as coisas aconteçam magicamente. Então, assim, é uma filosofia diferente, mas é muito descarado. Eles entregam isso dessa forma para você e eles dizem que aquilo é uma experiência completamente diferente. No caso do Kubuntu, isso não existe. O Kubuntu é basicamente o Plasma com pequenas customizações na interface, né, no visual, e nem de visual, de funções presentes no próprio System Settings, mas com uma série de aplicativos meio que passaram por uma curadoria, que são entregues para você pré-instalados para facilitar a tua vida. É isso, nada mais. Tá ok? Espero não ter ficado tão redundante nessa questão, mas é que o meu objetivo era tentar deixar o mais claro possível para que não haja dúvidas, para que você entenda, tá, e possa tomar a sua decisão. E eu acho que vale fazer a ressalva, apesar de eu já ter feito isso em vários vídeos passados, tá? Mas se você quiser uma distro com o Plasma rodando na versão mais estável possível, sem grandes modificações, sem grandes atualizações, isso pelo time do Plasma, tá? Porque o Plasma Desktop está num nível de evolução absurdo, uma velocidade de evolução absurda. Então, assim, por exemplo, se você estiver utilizando o Neon, de mês em mês você pode contar aí uns 500 pacotes para atualizar por baixo. E se você não quiser ter esse tipo de coisa, se você quiser algo mais estável, que evolui numa velocidade muito mais devagar, que vai receber, em sua grande maioria, atualizações de segurança e aprimoramentos em cima daquela versão, não vai ficar subindo de versão, o Kubuntu é a melhor alternativa para você utilizar de Plasma Desktop. Ok? Agora, se você quiser conferir todas as novidades que os caras estão entregando para a suíte Plasma, para a suíte KDE, né, o Plasma Desktop, os applications e tudo mais, aí vai de KDE Neon, que você vai ter atualizações inacabáveis e novos recursos e todas as maravilhas que os caras estão fazendo aí nesse mundo KDE. Só que saiba que seu sistema vai estar atualizando constantemente e talvez algumas coisas fiquem um pouquinho instáveis, dependendo aí da sua atenção com as atualizações. Eu já tive muitos casos que a pessoa deixou de fazer muitas atualizações, chegou a ficar que nem essa. Esse é um bom exemplo para te dar. Eu estou aqui no Plasma 5.13. No Neon a gente já está rodando na versão 5.14.2. Se eu clicar aqui em Update, ele vai fazer esse update inicial de umas 500 atualizações. Ele vai fazer o fetching ainda e tal. A gente tem 463 atualizações para o Plasma 5.14.2. E ainda corro o risco, depois que eu reiniciar a máquina, e eu ter mais alguma coisa para ser feito aqui. Tá? Então, a gente não está falando de tanto tempo assim, não. A gente está falando de algo na casa de um mês, mais ou menos, sem atualizar. Então, assim, o Neon, eu considero, novamente entre aspas, porque não é uma distro, mas eu considero a melhor distro KDE existente hoje, porque entrega o melhor dos mundos, a estabilidade da base, que é o Ubuntu 18.04 ou Ubuntu 16.04. Nesse caso agora a gente só tem o 18.04, com todas as novidades do Plasma, tá? Só que, novamente, também não significa que você vai receber todas as atualizações de aplicativos desenvolvidos utilizando a tecnologia do KDE. Porque se alguma coisa aqui não fizer parte do guarda-chuva de soluções desenvolvidas pelo time do KDE,
as atualizações desse aplicativo estarão relacionadas ao que o desenvolvedor está fazendo. E também aí você tem que ver se aquelas atualizações estarão presentes na sua versão do sistema. E aí a gente volta para aquele vídeo sobre empacotamentos que eu fiz. Talvez seja interessante você utilizar o aplicativo numa versão Flatpak, numa versão Snap ou num App Image e o que seja. Aí a gente não tem nada a ver com o sistema de distribuição do KDE, do Plasma, tá ok? E sim com aquele desenvolvedor daquele aplicativo mesmo, ele estando utilizando aí a tecnologia que envolve o KDE para desenvolver o seu aplicativo, tá ok? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, espero também que eu tenha ajudado outras pessoas que tenham aí essa dúvida. Se alguém tiver alguma consideração a mais, coloca aí nos comentários, tá ok? Eu acho que é sempre bem-vindo a adição de conhecimento, de informação. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui então, mais um vídeo que ficou muito extenso, mas é um assunto bacana de se dizer. Eu acho que a pergunta foi bem interessante, que a gente vive muito isso de coisa pura, coisa não pura, principalmente no ecossistema Android, e a gente está falando também de Linux. Então eu achei que foi bem interessante, e se eu colocasse essa pergunta no Q&A, imagina o tamanho desse Q&A. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!